Agora eu vou te mostrar o cálculo do valor total que será gasto com a papelaria do seu casamento. Então, primeiro eu vou calcular o preço do convite individual e dos manuais dos padrinhos, e depois eu vou calcular a caixinha para a lembrancinha, as tags com o nome dos convidados, se você for usar, e o convite de chá de panela. Para saber o valor total que você vai gastar, você vai ter que calcular o preço da folha que vai ser usada, o preço da impressão total, o preço do fechamento do convite e o preço das artes editáveis. Então eu vou colocar aqui agora passo a passo. Vamos lá. Eu deixei essa planilha aqui abaixo do vídeo para você baixar, para você fazer junto comigo. Você pode fazer no computador esse cálculo ou você pode imprimir e fazer à mão, tá? Então vamos começar. Desse lado aqui que está com o fundo verde, é um exemplo que eu coloquei caso você tenha dúvida. Aí você vai olhando aqui também nesses comentários que eu deixei, que eu vou dando algumas dicas, tá? Nesse primeiro comentário eu coloquei assim: só confira essa coluna se ficar com dúvida. Então, caso não fique, nem precisa de olhar, tá? E aqui eu coloquei seu casamento, ó, preenche somente nos retângulos com fundo rosa escuro. Esses retângulos com rosa claro, eles vão ser já calculados automaticamente, dependendo do que você colocar aqui em cima, tá? Então, vamos preencher essa planilha. Então, vamos começar por aqui. Quantos convidados? Você pode fazer aqui nessa planilha só uma previsão do valor total, ou se você já tiver a lista completa, já definitiva, então você vai ver o valor certinho mesmo que vai ficar. Então, você vai preencher aqui só onde tiver com fundo rosa escuro. Os convidados, vamos colocar aqui diferente, vamos colocar 500 convidados. Aqui, olha, cada pessoa. Então, quantos padrinhos? No total, não os pares, a quantidade total de pessoas. Então, vamos colocar 6 pares para cada padrinho. Então, vão dar 12 pessoas, 12 padrinhos para cada, então vão ser 24. Então, quantos convites, em quantas casas você vai entregar? Então, vamos supor que eu já fiz a minha lista, já fiz aquela lista separada por casas e vão ser em 200 casas. Número 4. Quantos convites individuais? Lembrando que os convites individuais são para cada pessoa, então vai ser a mesma quantidade aqui dos convidados. Aqui já foi preenchido, ó, 500, mesma quantidade dos convidados. Número 5. Quantos manuais de padrinhos? Vamos colocar aqui que 6 pares de padrinhos têm um relacionamento, são casados ou namorados, e 6 não têm. Então, antes você vai preencher aqui, ó, tá? Esses dados aqui vão ser calculados. Então, você vem aqui para essa célula e preenche aqui, casais de padrinhos, manuais para o casal. Então, você vai colocar 6. E padrinhos solteiros. Então, lembrando que eu falei que vão ser 6 pares de casais e 6 pares que não têm um relacionamento. Então, são 6 padrinhos aqui e 6 madrinhas. 6 manuais de padrinhos, 6 para padrinho e 6 para madrinha. Então, aqui eu já calculei os convidados, a quantidade de padrinhos, a quantidade de convites, a quantidade de convites individuais e a quantidade de manuais dos padrinhos. Agora a gente vai vir para a parte de materiais. Primeiro a gente vai decidir o papel. Aqui já tem o cálculo da quantidade de papel para o convite, da quantidade para os individuais e da quantidade para os padrinhos. Então são 200 convites, você vai precisar de 200 papéis. Aqui não está calculando a sobra ainda. Aqui os convites individuais, pela quantidade que a gente colocou, dividido por 18 convites individuais em cada folha, vai precisar de 28 folhas. E os manuais dos padrinhos são 18 manuais, então a gente vai usar 18 manuais sem a sobra. Aqui embaixo eu já coloquei com o cálculo da sobra. Esse valor aqui de 268, vamos olhar aqui nos comentários. Total de papel é igual a folha dos convites, mais folha dos convites individuais, mais folhas dos manuais com 10%. Então, aqui eu somei esse valor aqui e coloquei mais 10%. Então, aqui ó, vai dar 200, 228, 246 e mais essa quantidade aqui para dar os 10% a mais.
eu indico até colocar um pouquinho a mais, tá? Para não faltar. Então aqui ficou 268 e aqui ficou 300. Por quê? Normalmente, os papéis são vendidos em pacotes de 50 folhas. Então aqui nos comentários está explicando isso. Dá uma olhadinha. Comprar essa quantidade de papel se for em pacotes de 50 folhas. Então você vai calcular, de repente você compra um pacote de 20 folhas, mas de 50 é mais econômico, tá? Então 268 folhas, aqui a própria planilha já calculou para você. Você não precisa calcular, tá? Caso você queira fazer no papel, aí você já sabe como faz o cálculo. Então, 300 folhas que você vai precisar. Como você vai fazer o convite, o individual e o manual dos padrinhos com o mesmo tipo de folha, então você vai comprar 300 folhas desses papéis aqui que você vai escolher. Então agora aqui no número 7, você vai escolher qual papel. Então você pode escolher o papel opalina, eu coloquei aqui a gramatura para você não esquecer, o papel casca de ovo, o papel telado ou outro papel, tá? Se você escolher um desses papéis aqui, é só colocar o valor na frente. Vamos ver o que está escrito aqui. Se você escolher o papel opalina, digite aqui o preço da unidade. O preço do pacote dividido pela quantidade mais o valor da entrega. Então vamos supor que o pacote de 50 folhas custa R$25. Então, o preço unitário é igual a 25 dividido por 50, que é igual a 50 centavos. Se você comprar online, vai ter também o frete. Vamos colocar que o frete é R$25. 25 do pacote mais 25 do frete é igual a R$50. Para você ver o preço unitário, vamos copiar aqui, vai ser R$50 dividido por 50, então vai ser R$1. Só eu tô te passando essa parte para você calcular o preço unitário para você colocar ali na planilha, tá? Mas é simples, né? Então você vai colocar aqui o papel que você escolheu. Se você escolheu outro, coloca o valor aqui. Então eu vou colocar que eu comprei o papel na papelaria da minha cidade e custou então R$25 o pacote. Eu vou colocar aqui o opalina. Então custou 25 centavos. Aqui já calculou o preço do seu papel vezes a quantidade de papel. Então aqui é 25 centavos, que é o preço do papel, vezes a quantidade de papel. Se a quantidade de papel é esses 300 aqui, que foi calculado em cima, então você vai gastar R$75. Agora vamos ver aqui a impressão, número 8. Você vai colocar aqui o preço da impressão. Aqui está o preço da tinta da impressora. Eu coloquei mais ou menos o preço médio, que é de 5 centavos a 20 centavos. Se você tiver uma impressora com um tanque de tinta, vai ficar em média 5 centavos. Se você recarregar o cartucho, vai ficar em média 20 centavos. Você já vai ter o costume de imprimir, você vai saber se o seu cartucho der para 100 impressões, então é mais ou menos o preço que você pagou da recarga dividido pela quantidade de impressões. Então aqui eu coloquei, ó, se você for imprimir na sua impressora, coloque aqui o valor de cada impressão. Se o cartucho custa R$20 e imprime 100 folhas, cada impressão custa 20 centavos. Então é fácil de calcular aqui. Agora aqui, preço da impressão digital em gráfica rápida. Se você for contratar os serviços de uma empresa que faz impressão, em média, o valor da impressão digital é de 50 centavos a R$2. Aqui eu coloquei também um comentário para você dar uma olhada, tá? É isso que eu expliquei agora. Então, vou colocar aqui que eu imprimi em casa e que a minha impressão custou, vamos colocar 15 centavos. Que eu fiz o cálculo e deu 15 centavos. Então, é esse valor aqui de 268 vezes 15 centavos. Vai dar esse tanto aqui. Agora vamos para a parte do fechamento do convite. Você vai escolher qual vai ser o fechamento, se vai ser adesivo redondo ou se vai ser o laço Chanel simples ou Chanel duplo ou simples de 15 milímetros e também tem a opção do simples de 7 milímetros, caso você queira uma fita fina, que essa aqui é feita do mesmo jeito dessa de 15 milímetros, só o valor é menor. Tá? E se você quiser um outro tipo de fechamento, como um fio encerado, ou você achar um outro tipo de fechamento, você coloca o valor aqui, tá? O valor da unidade. Então, aqui no meu exemplo, eu escolhi o adesivo de 4 centavos, tá? Então, o total vai ficar R$4,80. Vamos supor que você queira o laço Chanel simples, esse primeiro.
calculei esse valor aqui, mas você vai calcular pelo que eu já ensinei anteriormente, tá? Então, vamos ver o que está escrito. Se você escolher o laço Chanel simples, coloque o valor de cada laço aqui. Então, é o valor, os centímetros que você vai usar para cada laço. Vamos dar uma olhada aqui. Eu te mostrei aqui que o laço Chanel simples, você vai usar 70 metros para cada 100 convites. Se para 100 convites você vai gastar aqui R$63, então vai ser 63 centavos cada laço. Se você comprar online, vai ficar 53 centavos cada laço, tá bom? Então, vamos colocar que você comprou online a 53 centavos. Vamos colocar lá. Então, laço Chanel simples, eu coloco aqui 0,53 e já foi calculado aqui o valor total. É preço do laço ou adesivo, você escolheu o laço, vezes a quantidade de convites. Então, ficou R$106. Já está calculado. Vamos partir então para o item 10, o preço dos arquivos digitais. Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, o arquivo digital custa R$27. Então, você vai colocar aqui o valor que você pagou no arquivo digital. Então, R$27. Então, aqui já calculou o valor total. Aqui embaixo, só dá uma conferida. Aqui está o valor do papel, da impressão, do fechamento do convite e o valor da arte editável. Total, então, ficou esse valor aqui, ó. Você gastou com essa quantidade de convites, com 200 convites, com 500 individuais e com 18 manuais de padrinhos, você gastou R$221,18. Então, vamos alterar aqui em cima só para você ver como é que muda. Se eu colocar aqui 300 convidados, vamos deixar o manual dos padrinhos na mesma quantidade. Se eu colocar aqui 100 convites, então aqui já foi calculado por esse valor, aqui também já foi calculado por esse valor, eu só alterei a quantidade de convites. Vamos ver quanto vai ficar o total lá embaixo. R$112,52. Então é assim que você calcula o valor do convite individual e do manual de padrinhos. Agora nós vamos calcular o gasto total com os brindes. A caixinha para a lembrancinha, a tag para o nome do convidado, a caligrafia impressa e o convite de chá de panela. Então vamos começar com a caixinha para a lembrancinha. Então a gente vai usar para a caixinha para a lembrancinha o papel, a impressão, a fita e a arte editável. Então, para saber a quantidade que a gente vai gastar, qual o valor que vai ser gasto, a gente tem que saber a quantidade de caixinhas. Então, vamos colocar que você tenha 300 convidados. Vou colocar assim só para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, tem 300 convidados. Você tem que fazer uma caixinha para cada convidado e deixar mais 10% de sobra. Agora, o papel. Então, você vai usar 330 papéis, que é uma folha por caixinha. A impressão, você vai imprimir na parte da frente e na parte de trás. Então, vamos colocar 660 impressões. A fita, você vai usar 30 centímetros para cada caixinha, tá? Então, como são 300 caixinhas, 330 com a sobra, vezes 30 centímetros é igual a 99 metros. Aí você vai calcular pelo preço da fita. Então, se você for comprar na sua cidade, vai ficar 72 centavos o metro. E se você for comprar online, vai ficar 57 centavos o metro. Vamos pegar esse valor menor aqui então. Então, vamos colocar vezes 57 centavos é igual. Então, vamos calcular também aqui o preço do papel. São 330 folhas. Vamos colocar o mesmo preço do papel que foi comprado para os convites. Então, 25 centavos. A impressão aqui, a gente vai colocar, são 660. Se você for imprimir numa empresa de impressão, então você vai ter que fazer o cálculo sobre 660. Só que a parte de trás da folha, ela tem uma impressão muito pequena. Então, se você for imprimir em casa,
não vai gastar como se fosse uma impressão inteira, tá? Então, a gente vai colocar 330 vezes 15 centavos. Agora, vamos ver aqui o total. Então, R$ 82,50 do papel, mais R$ 49,50 da impressão, mais R$ 56,43 da fita. O total vai dar R$ 188,43. 330 caixinhas. Só fazendo a conta aqui para vocês saberem que se forem 100 caixinhas, então você vai dividir isso aqui por 330 e vai multiplicar por 100. Vai dar 57,10 para cada cento de caixinha. É igual a 57,10. Vamos colocar cada cento. Tá? Então vai ficar esse valor aqui, 57,10 para cada 100, para 330 caixinhas, 188,43 de gasto. Tá? Agora vamos fazer o cálculo para a tag com o nome do convidado. Então vamos colocar aqui embaixo. Só um detalhe que eu esqueci: a arte editável de todos os materiais aqui vai ser igual a 0. Porque vai ser um brinde. Quem comprou o kit com convite individual e com o manual dos padrinhos, ganhou esses brindes. Então, a arte editável aqui vai ser 0. Se fosse comprar cada arte, ia ser R$ 9,70 a mais. Então, vamos seguir aqui. Agora, vamos fazer a conta da tag para colocar no convite com o nome do convidado. Aí, vai ficar a tag assim. Se a sua fita for fininha, você vai fazer com furo. Se a sua fita for mais grossa, você vai colar, vai fazer sem furo e vai colar na fita. Então, vamos fazer o cálculo. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Aí, a tag você não vai usar a quantidade de convidados, você vai usar a quantidade de convites. Então, vão ser 330 convidados, vamos colocar aqui 100 convites. Então, a quantidade vai ser a mesma quantidade de convites, 100. Coloca aqui 10% a mais também, porque sempre aparece alguém mais perto do casamento, ou você tem que convidar alguém. 100% é igual a 110. Só apagar aqui para não confundir. O papel, você vai usar, eu vou abrir aqui uma folha de impressão para você ver a quantidade de tags que cabem numa folha. Então, essa é a folha com as tags. Então, nessa folha, cabem 40 tags. Então, vamos lá fazer a conta. Só arrumar aqui. Então, aqui é igual a 100 convites dividido por 40. Então, é igual a 2,5. Então, vamos colocar arredondando 3 folhas. O preço do papel é 25 centavos. Então, vai ficar 75 centavos. Confere? A impressão, mesma coisa. Coloca 3 vezes esse valor aqui de 15 centavos. É igual a 45 centavos. Então, vamos ver o total aqui. Então, até aí fica bem baratinho. O papel vai custar 75 centavos e a impressão 45 centavos. Total vai ser igual a 1,20. Então, agora vamos ver o valor da caligrafia impressa. Para a caligrafia impressa, a gente vai usar a mesma quantidade que a gente usou nas tags. Então, vão ser 100 convites, a quantidade vão ser 100 unidades, mais 10% é igual a 110. Na caligrafia impressa, a gente não vai usar o papel, porque a impressão é feita direto no convite. Então, só faça a caligrafia impressa se você vai imprimir o convite em casa. Então, a gente vai usar só a impressão. A impressão a gente não pode contar, vamos colocar aqui 110. É só um pedacinho do papel. Para ver o valor da impressão, da caligrafia impressa, vamos pegar o valor da folha inteira e dividir por 10, que é mais ou menos 1/10 da impressão total. Se eu vou arrumar o valor aqui, ó, aqui em cima é 110 por 40, mas no total vão dar 3 folhas assim mesmo, tá? A impressão, vamos ver quanto fica a impressão de cada folha. Então, a impressão de uma folha é 15 centavos, vamos dividir por 10, então vai dar 2 centavos cada impressão. Vamos multiplicar esse valor por 110, que é a quantidade de caligrafias que a gente vai imprimir. 2,20, baratinho também. Tá? Então, o total aqui vai ser 2,20. Agora, vamos calcular o valor do convite de chá de panela.
O convite de chá de panela, a gente vai precisar desses dados aqui. Então, o que a gente vai precisar para o convite de chá de panela? Aqui serão os convidados para o chá de panela, tá? Convidados para o chá de panela. Vamos supor que vão ser 40 convidados, tá? Então, você precisa de 40 convites, mais 10% é igual a 40 mais 4, que é igual a 48 convites. Você vai precisar de papel, vou colocar aqui um papel fotográfico, mas pode ser o mesmo que você comprou para o convite, não tem problema. 180 gramas. Você vai gastar com a impressão, com um envelope pequeno, vou colocar um envelope branco, pode ser colorido também, e com o adesivo. Vou colocar aqui adesivo redondo. Então, vamos calcular. O papel fotográfico, primeiro a gente tem que ver quantos convites de chá de panela são impressos numa folha. Vou abrir aqui. Ó, então, é essa a quantidade. Então, vão ser 8 convites de chá de panela por folha. Então, a gente vai pegar a quantidade de 48 convites e vai dividir por 8. Então, vai ser igual a 6 folhas. Cada folha do papel fotográfico vai custar 50 centavos. Então, vai ficar R$3. A impressão vai ser o mesmo preço que a gente calculou acima, vezes as 6 folhas. Então, é igual a 90 centavos. Vamos colocar que o envelope branco custa 5 centavos cada. Então, vezes 48 convites, vai dar 0,5 vezes 48, vai dar 2,40. E o adesivo redondo, a gente sabe que a cartela custa R$4, depende do preço da sua cidade. Então, 3 centavos vezes 48 é igual a 1,44. Se você for usar no convite, aí não precisa de colocar esse valor, porque se você for fazer menos de 280 convites, vai sobrar. Agora, se você for colocar fita no convite, então você vai colocar aqui o valor de R$4, tá bom? Agora vamos colocar o total. Então ficou o papel fotográfico R$3, mais a impressão 90 centavos, mais 2,40 do envelope, mais 1,44 do adesivo. Então vai dar 7,74. É claro, esses valores eu estou passando se você conseguir comprar a unidade do papel fotográfico. Se você tiver que comprar um pacote maior para fazer só o convite de chá de panela, o que você faz? Você compra um pacotinho de 20 unidades. Deve custar menos de R$20, uns R$15. Aí você coloca o valor aqui, tá bom? Então vamos fazer a conta. No papel, R$3, da impressão, 90 centavos, do envelope, 2,40 e do adesivo, 1,44. Então, deu 7,74. Então, vamos colocar o valor total aqui em cima. Caixinha para lembrancinha, ficou 188,43. Aí você vai escolher entre a tag e a caligrafia. Eu vou colocar os dois preços lá em cima. A tag custou R$1,20 e a caligrafia R$2,20. Então, vou colocar aqui. R$1,20, R$2,20. E o convite de chá de panela ficou R$7,74. Então, vamos arredondar aqui para cima. Aqui vamos manter e aqui 80. Então, vamos colocar aqui. O total vai ficar esse mais a tag. Vamos colocar isso ou isso, que tem diferença só de R$1. Mais o valor do convite de chá de panela. Então, ficou 188,50 mais, vamos colocar o valor maior, 2,20 mais 7,80. Então, você vai gastar com caixinha, com a tag ou caligrafia impressa e com o convite de chá de panela, 198,50. Lembrando que esse valor aqui que a gente colocou é para 330 caixinhas. Se a quantidade for menor, esse valor aqui diminui. Tá bom?
Então esse foi o valor gasto com o convite individual, o manual de padrinhos e também com a caixinha para a lembrancinha, a tag com o nome do convidado ou a caligrafia impressa e o convite de chá de panela.